Bem-vindo a mais um encontro. E nesse encontro estudaremos o tão falado sistema operacional Linux, que cada vez mais tem caído em prova de concursos. Muito bem, o que é Linux? Da onde ele veio? O Linux é um sistema operacional baseado na licença de software livre. E o que quer dizer software livre? Quer dizer que esse produto pode ser copiado, pesquisado, distribuído, sem a necessidade de pagamento de licenças, como, por exemplo, acontece com o Windows. Muito bem. Quem rege essas licenças é a GPL. Então, GPL é a base de quem? A base dessa distribuição Linux. Ela vai permitir que você possa fazer essas coisas, como distribuição e cópia do Linux, sem o pagamento de direitos. Outro nome que podemos dar também a essa licença é o copyleft. Diferente do copyright, que não permite a cópia e distribuição livre de produtos. Muito bem, mas da onde o Linux surgiu? Bem, o Linux foi o desenvolvimento de uma ideia que Thunderball botou em operação quando criou o quê? Quando criou o projeto Minix. Então, na verdade, quando você vê falar sobre Minix, foi o quê? Foi a ideia principal. A partir dessa ideia, houve um desenvolvimento. O desenvolvimento por quem? Por Linus Torvalds. E esse desenvolvimento chegou até quem? Até o Linux que conhecemos atualmente. Muito bem. O Linux, ele trabalha de uma forma bem diferente do Windows. O Linux, ele tem o seu ambiente em shell. Porém, ele possibilita a execução de quem? Do servidor X, que faz com que ele trabalhe com janelas. Então, na verdade, você tem uma operação completa no ambiente o quê? Textual. Agora, com o servidor X, eu posso carregar um ambiente de janelas. E a partir desse ambiente de janelas, eu escolho a ambientação preferida. Ou seja, ele carrega uma possibilidade de ser utilizado de forma gráfica, e aí o ambiente gráfico e suas aplicações podem ser escolhidas. Umas muito conhecidas são o ambiente KDE, o ambiente GNOME. Então, quando você escutar falar KDE, GNOME, são essas ambientações, o quê? Essas ambientações no modo gráfico. Muito bem. Agora, como instalar, como o Windows se comporta junto ao seu hardware? A partição Linux, basicamente, trabalha no ext3. Esse ext3 é um sistema de partição que permite o quê? Permite a verificação da integridade de disco com a aplicação Journeyman. Então, o Journeyman também é utilizado no NTFS. Ela permite o quê? Permite, caso você resete sua máquina ou perca bruscamente a sua energia, que ele consiga observar a consistência dos dados e fazer com que o sistema não fique inoperante, ou seja, não se destrua. Outra característica muito interessante é que ele possui uma possibilidade nativa de fazer uma partição chamada swap, na qual essa swap vai trabalhar com todos os arquivos de troca do Linux, fazendo com que a partição principal não fique carregada, o que vai permitir que o ambiente fique muito mais leve. O sistema de arquivos utilizado atualmente pelo Linux, que é o ext3, possibilita nomes de até 255 caracteres, assim como no Windows. Tudo bem? Então temos a base Linux. O Linux, na verdade, é um sistema operacional. Muitas vezes você vai observar que o Linux vai estar associado com a palavra GNU. Então, Linux, GNU ou GNU Linux. Porque, na verdade, o Linux é um sistema operacional, ou seja, ele faz com que o produto consiga se comunicar com o hardware e fazer um controle físico, fazer a implementação, fazer a comunicação dos dispositivos. E as aplicações? E as aplicações que você utiliza são baseadas no GNU. Então, esse GNU, na verdade, é GNU. E o GNU significa GNU Not Unix. Então, muita gente fala assim, o Linux é cópia do Unix. Não é bem assim. Ele possui uma ideia baseada no Unix, mas não é uma total cópia do Unix. Na verdade, não é uma cópia do Unix. Então, Linux, sistema operacional que permite trabalhar no quê? No ambiente gráfico, mas que tem a sua base principal aonde? Nas aplicações textuais, ou seja, em modo shell. Então, vem comigo e vamos observar
como é aparecedor Linux e como se comportam as aplicações e janelas desse ambiente agora cada vez mais requisitado no nosso mundo moderno. Então, vem comigo. Você pode observar, olha só, que nós temos no Linux também uma área de trabalho. Temos uma barra muito parecida com quem? Com a barra do Windows, onde eu tenho aqui a descrição de itens que estão sendo executados e utilizados, como por exemplo a minha rede, o relógio. Eu tenho a possibilidade de trabalhar com áreas de trabalho diferentes, ou seja, ambientes de tela diferentes. E aqui, olha, a execução direta por clique simples de vários itens. Como, por exemplo, eu tenho aqui na inicialização rápida um navegador de internet, eu tenho a chamada direta para a área de trabalho, eu tenho o meu modo terminal, que é onde eu trabalho com quem? Com os comandos textuais. Assim como no Windows, eu tenho a minha notificação, a minha inicialização rápida, e eu tenho também, olha, o meu iniciar, que aqui não é iniciar, mas sim está chamado de Mandriva. Muito bem, Rodrigo. Por que você optou pelo Mandriva? Bem, o Mandriva é uma das distribuições mais atuais que nós temos. E o Linux é interessante por quê? Porque ele tem um núcleo básico, que é o kernel, e em cima desse kernel você pode montar, fazer a criação do jeito que você achar necessário, uma característica do software livre. Hoje nós temos várias distribuições, exemplos de distribuições Linux, o Red Hat, o Debian, o antigo Conectiva, o Mandriva e outros, Kurumin, e assim vai. Todos eles o quê? Todos eles com as suas características, mas respeitando quem? Respeitando a ideia básica do Linux. Então, novamente, qual é a ideia básica do software livre? O software livre é você poder executar, você poder reproduzir, você poder distribuir e você poder estudar sem o quê? Sem autorização direta de ninguém. Isso é um software livre. Então vamos conhecer um pouco mais desse nosso Linux, do nosso Linux escolhido no caso, o Mandriva para esse estudo. Então, vem comigo. Ao clicar aqui, ó, no Mandriva, que é o nome da sua distribuição, eu tenho um menu muito parecido com quem? Muito parecido com o iniciar do Windows, no qual eu tenho fechar. Observem também a característica dos 3 pontinhos, que indicam o quê? Mais itens após a opção, ó. Desligar. Eu tenho a parte de bloquear a sessão. Então, o que é bloquear a sessão? O usuário está utilizando, ele precisa dar uma saída para não deixar a tela dele aberta, ele bloqueia. E o retorno da tela vai ser necessário o quê? Vai ser necessário para retornar que você insira uma senha. Então, ela vai ficar trancada, então, para voltar, inserção de senha. A troca de usuário, olha só, você pode ter vários usuários. E mais, você pode ambientar cada usuário desse num modo diferente. Executar, onde ele trabalha com a execução de comandos. Lembra, fazendo analogia ao Windows? Ó, muito parecido. A parte de documentos recentes. Então, eu tenho lá